pelo título, mas você entendendo na leitura, ela é bem pedagógica para os nossos dias, porque já de antemão o texto áureo diz que o Moisés está trazendo o despertamento para a nação de Israel, dizendo que, revelando que o âmago do Senhor se revelava sobre os mandamentos. Israel não entendeu o recado de Deus para aos seus corações, que sempre que Israel usasse o mandamento e aplicasse nas suas vidas, o amor de Deus se revelava. E vou ser mais profundo: Israel, se ouvisse os mandamentos e fosse aplicados corretamente, a sua fé também revelaria os planos de Deus para as suas vidas. E Israel não entendeu esse recado. Era preciso viver os mandamentos de Deus para que a sua fé fosse atuante e revelasse o poderio do Deus vivo nas suas pessoas. Esse é o texto áureo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Duas pessoas distintas, revelada em um só. Amém? Eu achei interessante também foi quando a leitura de classe ela foi transmitida de Deuteronômio para Lucas. Eu fui aprender que Lucas não estava escrevendo para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Pelo contrário, pastor Joaquim, Lucas vai levar uma atualidade, uma atualização dos fatos, das narrativas, para alguém que já tinha ouvido falar. Então ele está explicando, esclarecendo algo que alguém já tinha ouvido. Amém? Os irmãos podem perguntar, irmãos, vai ser dinâmica normal. Amém? Então vamos lá. A introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos as relações entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. O que a palavra-chave hoje é revelar, porque a lei tentou revelar Cristo, por mais que ele ainda não tinha sido encarnado, foi uma pré-encarnação. Por mais que a falha da humanidade, dos hebreus daquele tempo, não conseguiu entender a mensagem, que mesmo que eles recebessem, praticassem a lei, a sua fé atuante revelaria Cristo. E eu torno a repetir, Israel, mesmo no deserto, não entendeu que o recado de Deus era: siga os mandamentos, e os mandamentos deixará a sua fé atuante e levará algo que é o projeto de Deus sobre a sua vida. Israel falhou. Eu sempre digo nas minhas mensagens que a falha do homem em tentar agradar a Deus foi não entender a mensagem que era os mandamentos, que era que Deus deixou para a nação. Israel precisou ter esses mandamentos, porque até então era como se fosse aquela lei, olho por olho e dente por dente. Mais adiante nós vamos ver que algumas coisas
dos mandamentos ainda valem para os nossos dias. Algumas coisas foram abolidas, outras não. E nós vamos aqui entrar daqui a pouco, já adiante, as 3 características. E dentre as 3, uma hoje ainda rege nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? O Pentateuco e a lei de Deus. Os 5 livros da lei. O Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos, grego, penta e teucos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso nós aprendemos na 4ª aula desta lição. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, como sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Êxodo, capítulo 24, verso 12, Mateus 5, 7, quando ele expressa o sermão da montanha, a lei de Moisés, Josué 8, 31, 32, Atos 13, 19, a lei de Deus, Neemias 8, 8, Romanos 7, 22, e a lei do Senhor, Neemias 10, 29, Lucas 2, 28 ao 23. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Primeiro, o aspecto moral, que possuem validade permanente para todos os povos. Cerimoniais, que tratam da liturgia religiosas dos judeus. E civis, que dizem respeitos à responsabilidade dos israelitas como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código da lei da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, Romanos 7, 12, 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário, que a grandeza da lei vai além de tudo isso. Os 3 aspectos das grandezas da lei são essas: as morais, as cerimoniais e as civis. As morais, que ainda hoje regem as nossas vidas, ela atribui no caráter do cristão, no caráter da sociedade. E o caráter da sociedade tem que estar baseada na palavra de Deus, independente da religião. A pessoa hoje, ela tem o seu caráter diferente da sua personalidade, porque o caráter, irmãos, ele está explícito nas nossas vidas. Só que às vezes a personalidade, ela oculta o nosso caráter, e isso ainda está sobre as nossas vidas, diácono Wilton, porque a diferença do caráter e da personalidade é que a palavra de Deus, ela aplicada nas nossas vidas, nos trata, nos molda e nos leva a um outro caráter de vida, de moralidade. E a personalidade, ela é oscilante. Não que nós temos 2 caras, somos 2 pessoas, temos 2 caráteres. Só que a personalidade, que nós relutamos com ela,
a qual diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que toda vez, sempre, melhor dizendo, vai ter o Adão, que a todo instante vai relutar conosco para que venha se reviver. Só que a personalidade que nós lutamos com ela, eu costumo dizer que eu sou muito ignorante. Quem olha em mim não acha que eu sou ignorante, mas eu sou muito ignorante. É a minha personalidade. Eu vou relutar com ela sempre na minha vida. E não se intitula ao meu caráter, porque às vezes a minha personalidade vai ocultar o meu caráter, e às vezes a minha personalidade vai desmascarar se é ou não o meu caráter. Porque o caráter moral de Israel era aplicado pelas leis, pela sua expectativa de vida, e é por isso que ela não foi abolida. Atualmente ela ainda é aplicada nas nossas vidas, independente de religião, mas de moralidade, de comportamento na sociedade. Amém? Este é o caráter moral. Este não foi abolido. Mas a lei cerimonialista, o segundo aspecto da grandeza da lei, do cerimonial, ela foi abolida. Cessou-se ela, não dizendo que a dispensação, como disse algum comentarista, que sempre que nós dizemos sobre dispensação, que quando já se foi a dispensação, não se toca nela mais, é errado, porque a dispensação, ela liga uma na outra. Fato é que os evangelhos sinópticos faz um elo do Antigo Testamento para o Novo. Não se esquece. Claro que na antiga Bíblia, as Bíblias antigas, existe duas páginas em limpo, em branco, que simbolizava o período interbíblico, ou o silêncio de Deus, aonde Deus se calou por 400 anos. E algumas Bíblias antigas sempre trouxe essas páginas em branco, representando, mas ela não quebrou o elo do Antigo e do Novo Testamento. E as cerimônias que eles tinham, ainda hoje tem os judeus ortodoxos, que ainda regem as leis da Torá, eles ainda prezam por isso, eles ainda respeitam os regimentos cerimoniais. Antigamente, para exercer um sacrifício, tinha as suas cerimônias, os seus ritos, eles respeitavam. Quem não se lembra que quando Jesus foi curar um leproso, ele ainda pregando, salvo engano, em Marcos capítulo 2, e os judeus ortodoxos, os escribas, diziam: quem é este que até perdoar o pecado perdoa? Quem é este que até pecado perdoa? Por quê? Porque para receber o perdão tinha que haver a remissão de pecado em um ato de cerimônia. Traz uma pombinha, traz uma ovelha, traz uma novilha. Tinha que existir todo esse cerimonial para que houvesse o perdão. E neste cerimonial, Deus, vendo que o povo falhou, Deus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Cessou-se a cerimônia, os cerimoniais, que se alguém fosse pego em adultério, tinha que haver todo aquele ritual. Esta cerimônia foi abolida, não se enquadra mais no nosso meio. De fato, que alguns cultos judaizados ainda querem reger esses costumes, juntar as cadeiras, rodear e fazer uma cerimônia como se fosse as 7 voltas, ou melhor, as 13 voltas na muralha de Jericó, pensando que vai atrair
a presença por um simples fato de cerimônia. Eu tenho comigo, irmãos, que a cerimônia para os judeus funcionava, mas Deus via que estava virando um ritual, que é um ato contínuo. Quando nós cristãos entramos em um sistema religioso, ritualista, nós vemos que nós vamos viver uma vida nostálgica, ritualista. Eu vou fazer porque tem que fazer, eu vou porque tem que ir, eu faço porque tem que fazer. Já não é mais aquela vontade que gera no nosso coração. E é por isso que Deus disse: não quero isso mais, não precisa disso mais. E o terceiro aspecto é civil, é o cível, porque antes era olho por olho e dente por dente. E a lei era: o irmão quebrou a minha mão esquerda, quebre a mão esquerda dele. Era essa lei, era a lei de Moisés. Furou o olho esquerdo, somente fura o esquerdo. Hoje nós avançamos nisso. Quando digo nós, não é generalizando. Quando o irmão Hilton me ataca no meu ministério, eu ataco na família, no ministério, na vida secular, no profissional, e assim sucessivamente. Não estou dizendo que somos nós, mas nós vemos que hoje nós atacamos um ao outro. Glória a Deus que aqui não tem. Não estou bajulando, aqui não tem. Aqui não tem. Mas aí fora nós vemos. Se o irmão pisa como diz aí, no meu calo, eu atinjo o calo, atinjo a testa, atinjo o olho, atinjo o coração, e aí por aí vai. Quando existiu isso aqui, na antiga aliança, quem matou com crime dolo, sem intenção, ele tinha o quê? A cidade de refúgio. Eles corriam para a cidade de refúgio, e o sacerdote julgava a causa dele. E quem ele matou, e a lei dizia assim: olha, se matou o teu irmão e matou também alguém da sua família, vai lá, faça a justiça com as suas próprias mãos. Era a lei. A cidade de refúgio era para isso. Vinha-se aquele que matou com dolo, sem intenção de matar, guardava ele, e o sacerdote julgava a sua causa, e quem viria matar ele não podia tocar nele, porque ele era julgado pelo sacerdote. E isso ainda existe, só que não é nesse crivo. A lei civil mudou, ela ainda, mas não é desse jeito. Hoje, se o irmão levantou contra o outro fisicamente, hoje tem juiz de defesa, tem advogado de defesa, juiz de condenação e por aí vai. Para quê? Para evitar que as nossas lutas não venham a ser físicas e carnais. Irmão, falo porque hoje é assim, né, pastor Dino? O pastor Joaquim, o irmão lá que pegou a faca pro outro. O pastor lá que pegou a faca lá e ele disse que queria só experimentar, ver se o homem queria só assustar, né? Mas aqui que vem o caráter moral. Vem o caráter moral. O caráter moral, se você tem caráter, irmão, não precisa de faca para assustar ninguém. O seu caráter já assusta a pessoa. E essa lei civil hoje, ela é regida pelos homens. Existem qual que é a pastoral legislativa? Não é a? Qual que é os 3 pilares da nossa lei? É legislativa. A irmã Raimunda, ela é perita nesse negócio, ela é mais estudada do que eu esqueci também. Legislativa, executiva. Essas 3 são onde geram as leis lá, tanto civil, legislativa, executiva. Amém? Então, irmãos, essas 3 que eles regiam mais, de 2 não existem mais. Eu não posso arrancar o olho do irmão Michel, porque ele arrancou o meu. Eu não posso. A lei me permitia isso. Se o teu irmão arrancou o teu olho, arranca o dele esquerdo também. O dele esquerdo. Não faça mais. A lei ela era balanceada, igual hoje, né? A balança de Deus. Furou o esquerdo, fura o esquerdo. Para no esquerdo, não vai empolgar e furar o direito, não. Era olho por olho, dente por dente. Aquele ali quietou. Acabou. Amém? Foi claro?
Amém, irmãos? Então tá. Essa era a vontade de Deus, que os irmãos hebreus recebessem os mandamentos, regessem os mandamentos, e por meio dos seus mandamentos, a sua fé estaria atuante e revelaria os projetos de Deus. Deus não, irmão, você sabia que Deus não precisaria de mandar Jesus? Se os hebreus regessem as leis na sua vida? Claro que Deus sabia, que Deus ele sabe do futuro. Só que a intenção dele não era enviar Jesus. Fato é que Jesus estava já no Antigo Testamento como o Senhor, não estava revelado. E Deus queria revelar Jesus, a sua sombra, por meio dos mandamentos. Falha do homem. Ontem eu ouvi uma palavra bem interessante, que disse assim: hoje o povo quer ser crente, mas não quer conhecer Jesus. Querem vir para a igreja, mas não querem conhecer Jesus. Porque se conhecesse Jesus, a igreja não seria essa igreja de hoje. Aquele ali doeu, porque muitas das vezes nós intitulamos crente, mas nós não conhecemos Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, eu conheço a vontade dele, o que ele quer de mim, o que ele quer que eu faça, o que ele quer que eu seja. E isso ele mostrou na graça, com 3 pilares, que nós vamos aprender mais à frente. Isso, ouvinte, entrou na nostalgia, religiosidade. Você vê que, aí eu fiquei imaginando, a gente fica imaginando, porque o momento mais fácil, o momento mais fácil, assim, eu não estou aplicando isso aqui para que a minha vida seja mais fácil, ou só fica naquilo, mas o momento mais fácil de eu sentir Deus é que horário? No horário do louvor. Não está mais difícil? Porque assim, é o momento mais propício. Vamos dizer assim, se a palavra não está me agradando, o louvor me agrada, não é? Eu quero conhecer Jesus, e eu não sinto mais aquela vontade de sentir Jesus igual é necessário. Aí você vê, não esqueci do Senhor não, aí você vê que louva, igual ontem, foi um poder de Deus terrível. Aí louva, poder de Deus, aquela glória, aquele louvor das antigas, que você sente Deus verdadeiramente. Aí acaba o culto, parece que foi é uma pergunta, ou é uma retórica? Tá.